voz para o podcast? Por exemplo, tem um tom mais comercial, um mais de entrevista, aquele outro de bate-papo. Qual seria o ideal hoje, no seu ponto de vista, pensando no público, tá? Não na empresa, mas o que o público quer ouvir? Você já me deu a deixa do ponto principal para essa resposta. O seu tom de voz ideal é o tom de voz que o seu espectador vai compreendê-lo. Então, por exemplo, o formato podcast trouxe para esse segmento profissionais do mercado da televisão, como eu, que tem essa postura um pouco mais ereta, uma voz mais impostada, e tem aquelas pessoas que brincam, às vezes gravam podcast até no quarto de casa, que é um tom de brincadeira, algo muito mais informal, algo muito mais leve. Então, o seu tom de voz é aquele que o seu público entende e se conecta com você. Não tem uma receita de bolo, a não ser falei, fui entendido. Falei, fui entendido. O podcast, ele não pode dar brechas para a pessoa ficar com dúvida em relação ao que você está falando. O que eu quero dizer? A sua linguagem precisa ser acessível ao seu público. Se eu sou um cardiologista e tenho um podcast específico para estudantes de medicina, para cardiologistas como eu posso me utilizar de termos técnicos e posso metralhar termos técnicos aqui. Agora, se eu sou um cardiologista e vou dar dicas de saúde para o público leigo, eu tenho que falar numa linguagem mais coloquial. Eu tenho que, por vezes, utilizar de analogias, traduzir o que eu estou dizendo, toda sigla que eu for dizer, eu preciso especificar o que ela significa. Termos em inglês ou outras línguas, eu preciso traduzir o tempo todo qualquer tipo de estrangeirismo. Tem um estrangeirismo que eu vou usar agora, que é uma técnica chamada name dropper, que é aquela pessoa que fica pingando o nome de especialistas o tempo todo. Segundo o doutor fulano de tal, tal técnica é essa, mas essa técnica foi contestada pelo especialista fulano de tal. Se você citar algum especialista, o tempo todo explicar quem é essa pessoa. Então, assim, o tom de voz, ele precisa ser confortável para quem ouve e a linguagem acessível. Então, eu falei, a pessoa entende de imediato. Não posso ter uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, muito longe da compreensão do meu público. Porque quanto mais eu tentar rebuscar a minha linguagem, a minha língua portuguesa, eu me distancio de quem assiste. Muito bom. Não crio vínculo, não crio conexão. E pior, passa algumas impressões muito ruins que a gente não quer. Nossa, ele fala difícil, ele deve ser inacessível. Nossa, que pessoa arrogante. Nossa, que pessoa antipática. Então, assim, o correto é falar o que o outro entende. É por isso que a gente precisa ter uma leitura do nosso público. Esse é um dos primeiros passos para ter um podcast de sucesso.